Hoje é um dia muito especial aqui no ResultaCast, porque a gente recebe pela primeira vez aqui um cara que eu queria muito ter trazido antes, Bruno Mazzoni. Seja muito bem-vindo ao ResultaCast. Vamos bater um papinho sobre investimentos, sobre criação de conteúdo. E, cara, é um prazer gigante tê-lo aqui no ResultaCast. Seja muito bem-vindo, cara. Fala, Anthony, boa sexta-feira. Obrigado pelo convite, cara. Sempre um prazer estar batendo papo. Eu sei que na maneira remota a gente está bem atualizado. Ultimamente os podcasts aí têm sido híbridos, né? Às vezes presencial, às vezes remoto. Hoje a gente está numa sexta-feira aqui para bater um papo sobre o mercado. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Estou aberto aí a qualquer questão que você tenha para mim nessa surpresa. Eu que conheci você num evento lá em São Paulo da B3, né? Falando sobre ETF. Dessa indústria que cresce bastante aqui no Brasil. Bora, fechado, galera. Então, só os disclaimers de sempre, lembrando que esse vídeo não é uma conversão de investimentos e que a Resulta Capital Wealth, nem eu, Anthony, somos ligados a nenhum banco, gestora, corretora e também a nenhum outro escritório ou influencer. Por isso que a gente consegue trazer tanta gente diferente aqui, até os concorrentes, tá? Agora eu vou trazer meus concorrentes aqui para o ResultaCast. Brincadeiras à parte, mas um pouco sério. E, cara, hoje é um dia muito especial, tá? Isso aqui é essa intro que eu realmente quis fazer, meio lenga-lenga, eu sei que pouca gente vai ver. Mas o Bruno Mazzoni, ele é o cara que eu assistia aos vídeos antes de eu tirar o meu CNPI. Sabia disso? E Não, primeira vez que não, sabendo. isso eu não te contei lá em São Paulo. E mais, foi um dos canais que eu modelei para fazer o meu. Então eu me inspirei nas boas práticas que você tem. Claro, a gente tem conteúdos um pouco diferentes, mas eu pensei, pô, esse cara aqui é uma referência muito boa em tais aspectos. Então eu vou pegar aqui coisas boas que ele faz, que eu admiro o trabalho dele. E olha que legal, cara. Hoje ele tá gravando pro meu canal. Que honra. Tô falando sério, cara. Que honra. Tô muito feliz mesmo, cara. Obrigado pela tua presença, Brunão. Hoje. Diga. Pode falar. Não, eu ia complementar com duas coisas. A primeira, cara, como você conseguiu falar tão rápido um disclaimer? Então você já tá num nível muito acima de mim, porque eu delego para um print no meu canal, tá muito bem, tem que falar, é importante falar, apesar de ser meio cafona, né? Disclaimer é importante. E também digo, cara, eu sou aluno seu, acompanho os seus conteúdos do YouTube, você já passou, cara. Por isso que a gente sempre tá criando conteúdo, foi uma conversa nossa em off, sempre que a gente despeja na internet algum tipo de conteúdo, a gente só tem uma certeza, que quem assiste ou assistiu vai fazer coisa melhor num futuro próximo. Então é sempre um legado interessante, um convite a todos, uma inspiração a todos que nos acompanham aqui, é criar conteúdo. A gente vive nessa geração de criação de conteúdo, eu sei que às vezes tem demais, mas na minha opinião, se você tem alguma ideia, se você acha que tem uma opinião diferenciada, ou uma ambição, né, como você tinha, por exemplo, tá no mercado financeiro credenciado, a gente pode falar de certificação depois, então, quão importante, quando é, patati patatá, mas crie conteúdo e compartilhe, porque vai fazer diferença em algum momento na vida de outra pessoa, e isso é sempre muito legal. Né? Pô, demais. Vamos falar de criação de conteúdo no bloco 3 aqui dessa conversa, tá? Até porque eu não sei se todo mundo se interessa por esse assunto, apesar de que eu acho que sim, né? É transformador para a vida de uma pessoa. Mas vamos por partes, né, Brunão? Hoje você, então, tem lá o Clube do Dividendo, né, dos dividendos, perdão, e o Clube do ETF também, né? Até pra galera que não conhece o trabalho do Bruno, difícil, né? Acho que o pessoal já deve ter te visto por aí, mas, né, conheçam o canal do cara, enfim, também comentem quem vocês querem que eu traga aqui, né? Não adianta falar primo rico, né? Nada contra o cara, mas o cara acho que não vai ter tempo pra mim por enquanto. Talvez mais uns 2 anos aí, mas, né, alguém do meio que aceite prontamente aí, né? Enfim. Brunão, como é que é, cara? Como é que funciona o Clube do Dividendo, o Clube do ETF? Como é que você se posiciona nas redes? O que você faz efetivamente aí pra galera saber? Longa história curta do Clube dos Dividendos, que é o mais antigo. Voltamos lá para 2016. Eu tinha me formado na faculdade, eu sou administrador de empresas, então não sou conectado com economia, nunca tinha trabalhado em banco, muito pelo contrário. Fui jogador de basquete profissional e antes, ali, ou durante a minha trajetória como jogador de basquete, mediano. Na base eu era voava no adulto, profissional, eu sempre fui um cara ali de medíocre para bonzinho, mas consegui todos os meus estudos pelo esporte. E na época que eu estou falando para você, eu me formei em 2012. Comecei a investir em 2010 porque nós tivemos um simpósio na CPFL com a relação de investidores da CPFL e eu, cara, gostei muito daquela experiência, e um dos meus professores, o professor de análise de investimento, Adilson Bassan, já aproveitou para fazer uma aulinha de Bolsa de Valores e vendeu um curso extra dentro da faculdade que eu participei, já logo na sequência. Então, a minha experiência com o mercado financeiro foi durante ali a minha trajetória como basqueteiro, tá?
passei em Ministério Público do Trabalho, num concurso público, trabalhei na parte pública, trabalhei com área de seguros e certificação digital mais para frente, mas a minha vida como investidor, ela meio que começa ela meio que se inicia, meio que simultâneo com a parte adulta da minha profissionalização do basquete. Comecei a investir em 2010, fui até 2015, só por fundamentos. Até porque eu não dominava em nada análise técnica, então aproveitei ali Copa, Olimpíadas, boom do Brasil, de fato, no mercado financeiro até 2012, mas a narrativa de que Bolsa era muito bom investimento estava muito latente, porque de 2000 a 2010 só subiu nossa Bolsa frente a outras bolsas no mundo, inclusive. Nem preciso dizer, longa história curta, tomei uma pancada bem forte ao comprar Petrobras a 24, ela foi para 4, a Vale, se eu não me engano, tive ordens na Vale de R$32, ela foi para 14, 16. Então ali foi muito frustrante para mim. 2015, 16, eu já tinha me aposentado do basquete em 2016, eu buscando, né, informações sobre o mercado financeiro, tentando remodelar a minha carteira, sou apresentado à análise técnica. Tá? Até por sorte, pode ser uma história para um outro podcast, aí como eu fui introduzido à análise técnica, e ali meio que mudou um pouco o meu jogo, eu fui remodelando a minha carteira por conhecimento técnico. Deu uma baita sorte, porque 2018 ali a Bolsa virou e tudo se ajeitou desde então. Por que eu criei o Clube dos Dividendos? Porque chegou 2016, o YouTube já era uma plataforma onde eu não enxergava como mídia social, a gente ia lá mais para digitar como fazer, como aprender, e eu fazia muito isso em relação ao mercado financeiro. E um dos meus amigos acabou me ensinando análise técnica. Eu fui tanto na casa desse cidadão, Chui, chinês, totalmente louco, que a mulher dele chegou para mim e falou: Brunão, puta vida, cara, não aguento mais você aqui. Você tá vendo mais meu marido do que eu mesmo. Tem alguma chance de você aprender? Porque ele tinha trabalhado na Interfloat, a Interfloat tinha sido comprado pela XP, então ele estava nesse período assim de não saber para onde ir e, entregando pérolas e pérolas para mim de análise técnica, tesouraria, tudo que eu estava querendo adicionar, o que eu sabia de balanço, fluxo, DRE e por aí vai. Eu estava no regime de caixa e competência, ele me ensinando ali as coisas de análise técnica, que era um mundo novo. Aí eu criei um canal. E esse canal se chamou Violinada, porque ele começou a me ensinar como que os market makers faziam, os tesoureiros manipulavam o preço, e Violinada é um movimento de preço. Você, como analista técnico, deve ter já sido introduzido a esse termo. Claro que sim. Então eu criei um canal chamado Violinada, por quê? Porque eu não estava proibido de visitar a casa dele, então eu gravava um vídeo com a minha dúvida, ele gravava por lá, ele criou um canal chamado Gomes da Costa Trader, então se vocês entrarem no YouTube aí, Gomes da Costa Trader, claro que sim, o meu mentor. Claro que sim, pô, é sério isso? É o meu mentor, que loucura! Esse canal é famoso, pô, eu já vi esse canal no YouTube. Ele que me ensinou tudo, cara, e também me deu referências, aí, poxa, evoluí a partir daí. Aí eu criei o canal Violinada pra gente trocar ideia, e de repente esses vídeos ficavam públicos, eu não sabia do não listado, nem sabia se o YouTube ainda tinha não listado. E bom, o canal começou a crescer, eu juntei um pouco de análise gráfica com os meus investimentos, e todas as pancadas que eu tomei, eu fui remodelando o meu médio, fui entregando também parte de tático, trading, mas nunca fui para day trade, nunca fui para scalp, nada disso, mas é como você remodelar o seu preço médio, utilizar até derivativos, para manter a carteira, se manter investido em um ciclo de baixa. Naquele momento a bolsa estava virando, então fui muito ajudado. Esse sucesso foi, assim, para mim, o primeiro gatilho que eu tive foi, cara, como que eu catequizo o pessoal holder aqui do Brasil, em ações, principalmente na época, eu nunca fui muito fã de FII, a ter uma afinidade com análise técnica. Não precisa só utilizar análise técnica para uma vertente. Aquele papo de análise técnica democratiza, porque você tem lucros de curto prazo. Eu tentei uma linha diferente, que é, carregue. O mais importante é tempo e aporte. Mas se você, porventura, tiver afinidade de tempo para conseguir impor preço, e preço é estatística, é a abertura do ano, volatilidade em relação à abertura, sazonalidade, drawdown, essas informações da análise técnica ou comportamental, né, como eu aprendi com o Gomes da Costa Trader aí, você acaba incluindo na ação que você investe, cria um DNA e você tem ali um relacionamento com ela muito mais interessante, sempre aportando todos os meses, mas deixando um cascalho, que hoje no seu mundo e no mundo também do Clube do ETF, eu falo bastante que são os ETFs de reserva de oportunidade,
pô, aquela ação, por exemplo, esse ano aqui eu tô comprando Fleury pra caramba, não é recomendação, disclaimer, etc, etc. Tô alavancado na ação e na compra de call longa. Mas por que eu tô me relacionando com a Fleury? Ah, porque de repente ela tá estatisticamente no ano ruim, ou o lucro por ação subiu bastante sem ela ter feito recompra, o mercado ainda não viu, patati patata, todas as desculpas possíveis. E outra ação, como vamos colocar aqui uma Itaúsa, não está no momento de fazer maior aporte, eu vou lá e deixo meu dinheiro no pós-B11, que é o nosso ETF de reserva de oportunidade. Bom, esse é o clube dos dividendos. Trazer um pouco de comportamento para aquela política e para aquele tipo de investimento, que é um investimento de longo prazo, filosofia de investimento, que é o que dá certo. Clube dos dividendos, essa é a história dele, e até hoje eu só fui evoluindo com as plataformas, né, que a gente às vezes troca ideia, você abriu a minha mente aí para o ETF1, fui lá vasculhar o ETF1, pô, plataforma legal, e assim o meu conteúdo foi sendo moldado nessa experiência de vida própria. Confesso, o Clube dos Dividendos é egoísta, assim, né? Foi algo que eu criei para conseguir conhecimento próprio, trocando ideia ali com o Gomes da Costa, e que de repente hoje tem também esse intuito de gerar análises para as pessoas que me acompanham ali. E o Clube do ETF, Anthony, aí foi até depois de ter consumido o conteúdo seu, tá? É essa indústria que nos Estados Unidos cresce muito e que aqui no Brasil, por falta de competência minha, lá em 2020, 2021, que eu acho que foi o pontapé inicial, a aceleração com os ETFs do Itaú, quando o Itaú Asset veio e começou a introduzir vários ETFs naquela época, eu dei de ombros, fiquei no mundinho meu de título, de CDB, de marcação ao mercado não, né? Mas de tentar, via análise macro, alocar com indexador específico, eu deixei passar, mas sempre gostei muito da ideia de ETF. E aí, pô, ano passado, eu falei, eu quero entrar dentro dessa indústria, quero também fornecer conteúdo, dar a minha opinião, mas confesso, a curva de aprendizado no Clube dos Dividendos é porque eu venho desde 2010 acumulando porradas e sucessos, então eu tenho muito mais competência em falar dos conteúdos do Clube dos Dividendos. Você deve ter percebido isso em relação à competência que eu não tenho no Clube do ETF. Eu enchi você de pergunta e continuo enchendo, sou aluno seu, porque isso, eu estou naquele período de esponja, tá? No Clube do ETF eu estou aprendendo ainda, mas fascinado, até pela minha idade, estou com 36, eu vou tirando cada vez mais o pé do acelerador. Se a gente falar sobre asset allocation, alocação de recursos, a vida útil de uma carteira, momento de carteira, muito desse momento, desses papos que eu acabei de falar para você agora, o ETF participa. E eu acho que ele só vai participar mais no momento que vos falo, eu estou migrando boa parte do meu capital de risco e também de proteção para ETFs. Mas, Anthony, aqui é o meu mundo, como é o seu podcast, eu não vou fazer essa pergunta para você, porque a sua audiência já sabe, né? Mas aqui é um pouco da minha trajetória desses dois canais. Não, super legal, cara. Aqui algumas coisas me chamaram a atenção, né? Pra galera que já deixou o like e se inscreveu no canal, ó. O que o Bruno falou, que é muito importante, né? Ele é um cara, ó, é contra esses caras que você que faz stock picking tá concorrendo, né? Não é comigo. Eu conheço as minhas limitações, pô. O Bruno, ele tá desde 2016 correndo atrás de realmente entender o mercado, de realmente fazer as posições deles, às vezes mais táticas ou não. E é aquilo que eu sempre falo, né? Se você é uma pessoa comum, que não tá há 10 anos olhando isso todo dia, você tá concorrendo com esse cara, entendeu? É com ele que você tá concorrendo, não é comigo. Então as pessoas têm que ter pura noção de que o mercado é difícil. E é difícil porque tem gente assim esperta e assim, né, dedicada, vamos dizer assim, que tá correndo atrás de, pô, qual que será que é a melhor ação aqui, qual que é ali. E é difícil, cara. É um trabalho puxado, né? E ainda assim, curte ETF como a gente gosta aqui também, cara. Assim, eu admiro demais seu trabalho. Aqui o podcast é pra gente conversar e bater papo, né? Então, fico feliz aí que você já explicou as tuas frentes de trabalho. Eu acho super legal a ideia de ter 2 canais. Eu criei um segundo canal meu agora, faz 2 semanas. Eu acho que... Essa eu não sabia. Do podcast ou é um segundo? Não, é pra Wealth, né? É pra consultoria, só que daí são conteúdos eu falando. É uma pegada diferente, né? Tá em criação, né? Mas eu sou muito fã da ideia de, cara, criação de conteúdo pra gente expor nossas ideias também, pra ajudar todo mundo, né? Também expor o trabalho, obviamente. E acho que é transformador. Agora, uma coisa que você falou que me chamou muita atenção foi a questão ali que você estava numa vibe muito fundamentalista. Sim. E aí foi para um pouco da análise técnica, né? Isso é uma discussão muito legal de ter, apesar de que eu não sei se o grande público vai curtir isso, mas existe uma pequena rixa no mercado, né? Tem um pouquinho de rixa, né? Vai, os caras que são só fundamentalistas e os caras que são só técnicos, né? E aí
tem gente que fala assim, pô, o cara que é técnico, ele é full trade, né? O cara é trader e tal. E, cara, não é verdade. Eu sou analista técnico, eu já estudei muito trade. Eu sou um dos caras de ETF no Brasil que mais estudou trade na vida. Só que eu não falo isso por aí. Não que eu acho que as pessoas devam fazer, tá? Também não é isso. Mas eu acho que a palavra que você falou é perfeita. Comportamental, cara. É isso aí. Comportamental no mercado é muito, muito relevante. E o trade tem muito disso. E eu digo mais, cara. Hoje eu sou analista técnico, todas as minhas recomendações saem por análise técnica. Sim. Mas, cara, tem indicadores de longo prazo que são indicadores técnicos. É só isso, né? Uma janela móvel, usar um ROC, por exemplo, é um indicador técnico que não tem nada a ver com trade, cara. É simplesmente uma medida aí de janela móvel, de volatilidade, de retorno e assim por diante. E aí eu acho que as coisas muitas vezes elas ou se complementam ou elas se simplificam. Eu tento sempre olhar na visão da pessoa física, que é o meu cliente final, que é quem eu realmente ajudo mais. Pô, esse cara, ele já tem a cabeça cheia. Ele já tá lotado de preocupação no dia a dia, no trabalho dele. O cara é médico, o cara é advogado, o cara tem família. Pô, o cara às vezes não tem como aprender a ler os balanços das empresas. E aí eu vejo que muitas vezes os ETFs e uma análise mais simplificada, que às vezes a técnica é mais simplificada, né? Dá uma resumida, é muito útil para ele e é mais sustentável. É uma das minhas maiores preocupações, assim, pô, como é que o cara vai fazer isso de forma sustentável? Não vai ficar cansado no meio do caminho isso, e tal. Isso. Cara, pra mim isso vale ouro, sabe? Vale ouro. Eu sei que não é a coisa que mais vai dar retorno. É óbvio que não. É a média geral, pô. Agora, eu não imagino que esse cara, já com a cabeça cheiaça, vai conseguir correr atrás do mercado porque ele não tem tempo, porque ele não tem, às vezes, habilidade específica. Né? Porque, cara, tem que ter habilidade para isso, né? Pô, você tá ali há 10 anos estudando as ações, você tem habilidade para isso, você leva jeito para isso. Mas não é todo mundo que leva jeito para isso, nitidamente, né? Então eu tento simplificar, cara. Sempre penso na cabeça da pessoa física, sabe? Não sei se isso faz sentido para ti também. Não, faz muito sentido, Antônio. Eu sou, não sei se eu sou bem, não lembro se eu sou bem mais velho que você, ou uns 5, 6 anos, pelo menos eu sou mais velho. Esse ano eu faço 30, esse ano é 30. Então 6 anos aí mais velho que você. Então, acho que a gente, eu vou colocar você na minha geração, mas, pô, eu não quero ser pejorativo, não quero ficar de velho. Mas a minha geração, ou a nossa geração, principalmente no grande espelho do mundo, no grande exemplo do mundo, que é os Estados Unidos, a gente pegou uma geração onde a economia financeira, ela rendeu muito mais do que a economia real, né? Embora os Estados Unidos, nós tenhamos a última década, a década das startups, né? 2010 e 2020, foram os Ubers, os Airbnbs, as Netflix, nasceram ali porque os juros era zero. O mercado financeiro, se você tinha um salário na sua empresa X e você alocou numa empresa, na mesma empresa, só que no mercado de ação, a sua empresa no mercado, a sua ação rendeu muito mais do que o seu salário, do que o seu poder de compra, do que várias coisas. Então, quando você estava falando sobre análise técnica, análise fundamentalista, o trabalho que o investidor tem, ou a pessoa física tem, para acompanhar uma empresa, eu lembro que eu comecei com Raia Drogasil, que na época era Drogasil, era Drog 3, e a Edu, a Anhanguera Educacional. Isso em 2010, 2011, CPFL, foram as 3 empresas. Pô, essas 3 empresas, para mim, foi tranquilo até acompanhar. Quando adicionei Petro e Vale, ferrou, cara. Petro e Vale é uma loucura. O Petro, na época, estava com 200 e não sei quantos bi de investimento, CAPEX, pô, e ela não tinha operacional nem 10% disso. Então, o CAPEX estava 5 vezes, 4 vezes, 3 vezes. Veio Abreu e Lima, veio Pesadelo. Nossa, como que eu vou analisar isso, cara? Como que eu vou entender se aquilo ali é interessante se eu nunca trabalhei no setor de óleo e gás? Então, ali eu já tive, apesar de novo, bem novo, 20 e poucos anos, eu já tive a noção de que, cara, não, ou eu delego para alguém, ou eu vou ser migué. Eu vou alocar porque o preço-lucro, porque é aquilo, porque eu acho que pré-sal, eu vou dar um chutão, e esse chutão com 20 anos, chutão, eu vou ser leniente, como falam que o Banco Central às vezes é leniente com a inflação. Claro. Vou ser leniente com o meu stock pick, porque de fato eu não tenho competência, tá? Para acompanhar os meandros. Então, digo 2 coisas. Pô, o mercado, em relação à análise técnica, análise fundamentalista. Cara, o mercado rendeu muito mais do que o valuation médio nos colocava até hoje, né? Se você olhar o market breadth, se você olhar o Buffett Indicator, né? Quanto que a capitalização de mercado do S&P 500 está em relação ao PIB americano. Pô, tá no 260%. Então, a capitalização da NYSE está 2,5 vezes ao PIB nos Estados Unidos. Você pode relevar que as empresas são transnacionais e tal, mas, cara, 2,5 vezes a mais do que a principal economia do mundo. Então, é nítido que as pessoas ficaram mal acostumadas,
vou eu dizer que você está errado, de alocar no S&P 500 e dizer, cara, é 12% ao ano em dólar que eu vou ter para os próximos 10 anos? Eu não vou ser o cara que vai falar para você, ó, difícil isso acontecer. Mas a minha geração, ela está ludibriada por essa rentabilidade maluca. Então, os fundamentalistas ali, eles praticamente ficaram só no mundo da alocação de longo prazo e ganharam bons louros na gringa, por ser fundamentalista, enquanto aqui no Brasil, o oposto, né? Se você, não sei se você já estava presente no YouTube lá em 2015, 2016, nessa época que eu estava consumindo conteúdo técnico, cara, o que tinha de sala ao vivo já naquela época. Eu consumi todos os cursos que você imagina. Do urso, do touro, da águia, do não sei o que trader, do alguma coisa super-herói. Meu, tudo. E aí, um bastidor aqui para ti, o Clube dos Dividendos, apesar de ser o nome Clube dos Dividendos, por volta de 2018, 2019, como tudo subia, um dos principais parceiros que eu tinha na época era o Research. A principal Research que eu tinha era a Levante. Levante era parceiraça do clube, tá? Me ajudou até a profissionalizar, de certa maneira, ali o canal. Ele é mega não profissional, meu canal ainda, né? Mas a Levante ajudou o mínimo, tá? Que eu sei hoje, eles também me ajudaram a colocar lá os conteúdos. E de Research veio o escritório. E aí, certa vez, um escritório muito grande patrocinou, fez parceria comigo no Clube dos Dividendos. E eu sou caipira, eu já falei para você, né? Até pra gente fazer remotamente esse podcast, porque, puta, cara, para me tirar do meio do mato aqui é difícil pra caramba. Mas esse escritório de investimento, quase corretor, hoje é até corretora, né? Ele conseguiu me tirar, cara, tirar do meio do mato, e eu fui visitá-lo. E aí ele tinha as contas ali de vários dos traders ou dos influenciadores, chame como quiser, dos analistas, que eu estava fazendo curso ou tinha feito curso. E bastidor, chuta o que eu fiquei sabendo. Você imagina o que eu vou falar para você agora ou você não quer nem chutar o que eu vou falar mais ou menos para você agora? Cara, não sei, era tudo conta demo, sei lá, tinha alguma vantagem na corretagem, alguma indicação, não sei. Não, conta demo quase, Não sei, eu mas realmente não sei. 90% dos grandes traders, eles tinham conta nessa corretora, por exemplo, nesse escritório que eu estava ali, e num outro. Então, a mesma operação que ele fazia aqui, ele fazia contra lá. Entendi. Ele filmava aqui, que Sim, deu sim. certo, Aí e a contra era o head. ele tava travado na outra ponta, né? Isso. Aham. Não, mas Então, ok, né? Não imaginava isso, mas entendi. pô, cara, eu paguei, assim, vários cursos eu fiz legais. Os cursos eram legais, eu não vou criticar, mas nomes muito famosos, cara, que inclusive alguns até ainda estão no meio da criação de conteúdo, bem mais calmos hoje em dia, né? Confesso que na época lá as promessas eram muito maiores, mas eu já comecei a tatear de que, putz, cara, por isso que eu nunca gostei de angariar, apesar de ser analista técnico, e meu primeiro emprego formal foi na Necton, né, e na Necton eu tinha que dar, não sinais, né, mas eu tinha que fazer análise de índice dólar, por exemplo, além de ter uma carteira de dividendos, que até hoje eu levo ela aqui, né, quem é assinante lá do Clube dos Dividendos acaba acompanhando também a minha carteira de dividendos que eu criei lá em 2021. Mas eu tive um ano e meio ali de Necton, eu mais ou menos entendi como que funciona o ambiente, ou o tipo de pessoa que vem para os contratos futuros. Putz, cara, não. É uma máquina de moer. Então, mas divaguei, não sei porque eu vim para esse assunto, mas só para dizer para você que aqui no Brasil, a análise técnica reinou 2015 sei lá, 2020, 2015 até 2019, provavelmente ali, ou até antes, 2010 a 2019. Aí quando tudo subiu, aqui no Brasil, como os ciclos são menores, né, a nossa economia é um pouco bem mais volátil do que economias já maduras, né, nós tivemos um ciclo muito legal, especulativo, 2016 a 2018, não crescemos nada, mas a bolsa subiu bastante por uma expectativa de melhoras políticas, tivemos reforma ali, troca de governo acolá, coisas que o mercado se animou, um crescimento mega rápido. Então, o fundamentalista falou, puta, cara, quem que pegou a Magalu, quem que pegou as empresas que subiu? Ninguém, porque o balanço nem estava melhorando e a ação já tinha subido 500. Então, digo para você que a vida do fundamentalista aqui no Brasil não é brincadeira. Cara, não concordo muito com isso. E assim, ó, até tu falar, foi pra parte do trade, meio nada a ver, né? Eu acho que é legal. O podcast aqui é pra falar sobre temas aleatórios mesmo, tá? Não tem nenhum problema nenhum, né? Agora, a parte de fundamentalista, cara,
não é tão simples quanto parece. Não é tão... Porque assim, uma coisa é ser... Não, vamos aprender a analisar a empresa usando tais fundamentos. Cara, tudo bem, você vai aprender a fazer a leitura com base nos fundamentos, a fazer uma análise. Fazer a análise é fácil de aprender, na minha opinião. O problema é tu fazer premissas realistas que realmente se concretizam. Ou fazer a interpretação do momento atual versus o que pode acontecer. Cara, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Tem que ter muita experiência de mercado, tem que ter modelo, tem que ter muita coisa. É muito difícil, cara. E aí acontece essas megaluzes assim que do nada vai e que ninguém conseguia prever. E depois ela vem e volta e que também ninguém conseguia prever. Então, tipo assim, na minha cabeça é muito mais difícil. Na minha cabeça é muito mais difícil. Versus a pessoa física que eu tô falando, né? Não o cara que tá o dia inteiro na frente do PC. Mas é muito mais difícil você trabalhar só de forma fundamentalista, porque você muito provavelmente vai cair ali num viés comportamental, entende? Vai falar, pô, vai ter o tal FOMO, Fear of Missing Out, né? Daqui a pouco tudo começa a subir, mas aquela que você tá não sobe tanto quanto as outras. Daqui a pouco você quer trocar, quando viu, você já saiu do comportamento, já fugiu do padrão na carteira, e nessas ali que muitas vezes o cara se enrola. Se ele pega no início do movimento, ele vai bem, tudo bem, mas aí é sorte, né? Você vai fazer isso com os investimentos, aí é complicado, né, cara? É complicado. Para não ser um corneteiro, eu sou um corneteiro nato, né? Até eu me certifiquei CNPI para poder criticar a indústria, né? E na SUSEP é a mesma coisa, quando eu me certifiquei de seguros, tem críticas enormes ali à indústria e também à própria indústria, que CNPI técnico hoje, ele praticamente se reduziu ali a salas ao vivo, então está muito menor as asas nossas, né, de analistas técnicos, mas ainda assim, mesmo os fundamentalistas, né, eu tenho duras críticas, então é por isso que eu me certifiquei, para poder criticar, né, mas para não ser só corneteiro em relação a fundamento para mim hoje, eu não lembro você, Anthony, mas eu acho que você ainda tem algum stock picking no seu portfólio, no seu patrimônio, mas caso não tenha, venho para o meu mundo aqui. Eu tenho stock picking ainda no meu portfólio. Os fundamentos, eles são a chave para você investir, sim ou não. Mas fundamentos passados, eu sou crítico pra caramba à modelagem, e se você, porventura, fica olhando aqueles fluxos de caixa descontado, do Damodaran, principalmente, que é um dos grandes expoentes, cara, isso daqui tá há meses de você clicar numa IA e sair um negócio tão bom quanto o dele. Então não se preocupa, a sua vida vai melhorar bastante com inteligência artificial, caso você precise de algum guia de preço justo devido a algum fluxo de caixa descontado, considerando alguma saída ali que seja o EBITDA, seja receita, seja lucro diluído, alguma coisa que você queira colocar no seu fluxo de caixa descontado. Onde eu não largo mão, porque ainda tenho stock picking. Eu não largo mão do fluxo de caixa, da DRE, de olhar a ITR, de entender ali, pô, o que foi competência que entrou na DRE, mas, pô, não passou no caixa, então tem alguma coisinha ali que tá esquisita, tá descasado aqui, por que um EBITDA foi negativo? Essas coisas eu ainda gosto de fazer, que boa parte dela é regra de 3, e, assim, o que eu dou mais peso? O fluxo de caixa. Para mim, fluxo de caixa estão dentro do statement ali, eu vou buscar fluxo de caixa, não comento só sobre isso no canal, o canal acaba apresentando mais a apresentação institucional, porque é o mais palatável, né? Ninguém vai querer ficar vendo planilha, mas eu gosto de ver essa dinâmica, o que a empresa provisionou e o que passou no caixa ali. São as coisas que eu gosto, mas se eu tivesse que sacramentar o passado, ele é muito mais importante do que projeção, tanto na análise técnica quanto na fundamentalista. Então, modelagem de valuation é menos importante do que o histórico e evolução dos fundamentos. Retrações são muito mais importantes do que projeções na análise técnica. A gente vive num mundo onde o rabo balança o cachorro, então você olhar curva de juros, spread de curva de juros, você olhar LPA projetado versus o trailing, né, dos últimos 12 meses, faz muito mais diferença para a sua alocação de recurso, principalmente se você for tático, quiser ali especular com opções, trading, etc. Tá? Olhe para o que o mercado acha que vai acontecer, não para aquilo que está acontecendo, porque o que faz preço é expectativa hoje, a gente vive nisso, vive nessa robozada toda, então você tem que estar conectado com esse mundo, mais das projeções fazendo preço no curto prazo. Agora, no longo prazo, se eu tivesse que falar para você, abra os fundamentos, o histórico, para entender a empresa e viabilizar. Vou querer investir. Mesma coisa vale para o índice de referência do ETF, que é o principal tema aqui do seu canal. Você não pode investir no Divo 11 se porventura você não acha cabível o mesmo fundo
ter ter o mesmo CNPJ em 2 classes de ativos, por exemplo. Que no meu caso é o motivo pelo qual eu invisto no NSDV e não no Divo 11. Eu não quero ter PET3 e PET4, YouTube 3 e YouTube 4. Se você não tem pelo menos esses 5 minutos de olhar e falar, puta, cara, isso daqui para mim não dá. Ou, de repente, no stock picking, você não ser novo mercado, você não ter um free float de 20%, você, nos últimos 10 anos, não ter diluído o seu acionista com aumento de ações, ou nos últimos 5 anos, você tem alguma regrinha qualitativa de governança, né, ou de simplesmente os fundamentos que regem ali um estatuto, etc., isso daí ainda é mandatório. Agora, projeção de modelagem, de valuation, eu tô contigo, é um chutômetro danado. Principalmente no Brasil. Eu não faço, tá? Até para deixar bem claro aí pra galera aí, mas é que eu não sou tão inteligente, tá? É simples assim, tá? Acho que para quem tem muita inteligência, talvez até funcione. Eu não me garanto nisso, né? Eu trabalho 100% com ETF, eu acredito muito naquela velha estatística de que, cara, 90% do retorno aí da carteira vai estar relacionado às classes. Entendo que tem ali um percentualzinho que você pode buscar o chamado alfa, né? Você falou um termo que é só gente de mercado que fala, né? O rabo balançando o cachorro. Isso aí é gíria de mercado. A galera não vai entender essa, mas eu gostei de ouvir. Porra. E aí, cara, eu acredito muito nas classes de ativos. De novo, como eu não tô muito preocupado em ter grandes retornos acima da média, acima dos próprios índices, eu olho muito para as classes. Eu olho muito para aquilo que, em termos de volatilidade, os índices já entregaram. Eu olho muito janelas móveis. Cara, regras de Pareto, principalmente migração de carteira para múltiplas fases da vida. Porque eu entendo que ali dentro dos índices, as ações, os títulos públicos, eles vão se trocando e eu sei mais ou menos para onde é que ele vai, entendeu? Cara, eu sei que é mais ou menos isso, eu sei que, né, a volatilidade é mais ou menos essa. Claro que pode mudar, mas assim, né, a gente tem que trabalhar com algum cenário, então eu acabo nem olhando muito para stock picking. Mas eu sei que, cara, dos meus clientes, acho que aqui do canal, 95%, 98% tem uma carteira de ETFs, mas tem uma açãozinha junto. É muito normal, eu diria que eu diria que é normal, assim, eu não faço, mas eu sei que a galera faz, entendeu? Sim. Eu imagino até porque você, diferente de mim, né, primeiro que você tem a estatística a seu favor, né, você tem o que o pessoal do Stop Loss fala, você tem as evidências. É né? tipo Aliás, isso. Fica aqui uma sugestão, né, cara, você convidar alguém do pessoal do Stop Loss já convidei, ele já aceitou, em breve ele vai estar no canal. Pô, cara. Vou deixar no ar aí pra galera, tem que comentar pra ver quem que é que vem, né? Mas enfim, né, galera, comentem quem que vocês querem que apareça aqui, vai. Eu particularmente sou um cara que consome muitos conteúdos do Geraldo, do Stop Loss, e o IBE, o investimento baseado em evidência, que eu esqueci o nome dele. Lucas. O Lucas. O Lucas, eu assim, sou fã da plataforma dele, que é o ETF1. Então, os caras são bons, os caras são bons. O Kobori eu ainda não tive muita noção do conteúdo dele, mas enfim, não vamos falar do Stop Loss, já que ele vai aparecer aqui. Minha notificação tá ativa, eu vou ficar sabendo, até porque eu tô lá também na plataforma deles lá, que acaba avisando quando tem algum evento. Mas enfim, até perdi o que eu tava falando. Você tem as evidências ao seu favor, né? Nada melhor do que chamar, acho que você já deve ter conteúdo aqui no canal, esse eu não assisti, que fala sobre o SPIVA. Sim, de vez em quando tem que trazer isso. Esse aí cara, todo mês tem que falar, pelo menos em algum momento tem que falar isso aí. É chato, mas tem que repetir. As pessoas não conhecem isso, cara. Elas não sabem disso, elas têm que saber. Pra pelo menos poder avaliar e ver se faz sentido pra elas. Pra mim faz sentido. Todo sentido. Principalmente se você é um cara que vai alocar, vai fazer a lump sum, por exemplo. Cara, você tem que ver isso daí. Tem que ver isso. Sim. Tem que ver isso daí. Agora, voltando à sua fala, que pra mim foi excepcional. A parte de janelas. E aí você, ao falar de janela, você falou antes ou depois de volatilidade. Ali é algo que eu também vejo poucos influenciadores, eu incluso, tá? Porque quando eu olho, eu sou o alocador da Itaúsa, tá? A Itaúsa é um bicho, até que não é o pior exemplo, mas ainda assim vou falar da Itaúsa. A Itaúsa tem uma volatilidade de cabeça, 33%, mais ou menos. Que ela vai ter ali dentro de uma faixa de 1 ano, é onde se mede boa parte das plataformas ali, vai olhar para essa volatilidade de 1 ano, 3 anos, 5 anos, vai cuspir um número ali. Tem lá 700% de retorno em 3 anos. O Divo 11 vai ter 630 de retorno em 5 anos, ou 580, algo menor em 200 pontos percentuais, mais ou menos assim. Só que aí quando você segue, isso é um investimento de uma única vez, pum, em 5 anos ali a Itaúsa mandou bala. Só que se você começa a abrir
em janelas, como você citou aí, e essas janelas elas vão ter volatilidades diferentes, e você, por estar alocado numa ação, necessariamente você vai estar, apesar da Itaúsa ser um péssimo exemplo, porque ela é uma holding, então tem várias empresas ali dentro dela, mas ela não é mais diversificada que o Divo 11, por exemplo, ou que o Better 11, agora o Barsi veio para acumulação também, né? O pessoal da Invest fez para acumulação, né? Ficaram espertos aqui. Acho Cara, que tem muito mais mercado. dos conteúdos, né? Tem Eu mercado, também. pô. É isso aí, é isso Viram? aí. Os caras fizeram, é tipo isso, né? É isso aí, é isso aí. Eu pedi, mais um parênteses. Semana passada, eu entrei em contato com o pessoal da Galápagos, pessoal não, um analista da Galápagos lá, e um da Buena Vista, para me explicar um pouquinho, porque a Buena Vista, eu sou um cara, como você falou que é limitado em termos de conhecimento na modelagem, eu sou limitado na confiança do Taco para alocar em um ETF de venda de call. Principalmente um ETF venda de call em Nasdaq ou venda de call no S&P 500. Para mim não faz muito sentido. E aí agora eles lançaram os Boosted, né? Os Boosted, que tem também a venda de put. Então eu comecei, fiz algumas questionei o cidadão lá sobre rentabilidade, volatilidade, estratégia de aporte, lump sum versus dollar cost average, para tentar entender onde eu alocaria um ETF daquele para qual tipo de estratégia, né? Longa história curta, eu falei, aqui no Brasil, os ETFs de renda fixa, mudei um pouco o assunto, internacional, são predominantemente de pré-fixado. Tem lá de inflação, não sei se tem de inflação, não vi, um VTIP, por exemplo, não sei se tem um VTIP por aqui, não tem? Que eu saiba não. Beleza. É tudo pré ou quase pós, né? Tipo, pré de um mês, assim. Daí, isso, com T-bills, né? Isso, praticamente o SDBT, um negócio assim da Invest. Tem alguns, mas sim. Com hedge cambial, que eu acho que é uma lástima, mas enfim, de repente, opinião minha. Eu falei assim, cara, traz o FLOA, traz o TFLO, traz um floating rates. Aí eu passei o gráfico do juros de 10 anos dos Estados Unidos de 1900 e bola, né, 1920 até aqui, né? E os grandes ciclos, né, de 40 anos de fechamento de curva, de 40 anos de abertura. Eu falei, cara, esse gráfico aqui tá mostrando que pelo menos de 2020 para cá, aí a rentabilidade do TLT, que é o longo pré-fixado, tá se ferrando. Os T-bills, o S-Gov ali, pô, ele consegue sobreviver mais ou menos. Agora, se você pegar um CDI dolarizado, e aí você mete aí o que vocês fazem de vendas, no caso da Buena Vista, né, faz vendas de call, essas estratégias mais aguçadas que vocês têm, talvez tenha um produto ali. E para Galápagos, eu falei, cara, traz o FLOA, TFLO, traz para cá. Eu acho que é um sucesso você ter um CDI, chama de CDI dolarizado. Né? Põe o Chapolin na capa do PDF, faz um marketing lá, dolarizado, enfim, eu acho que vai dar super certo. E deixei essa dica, né? Essa minha demanda, porque hoje eu não tenho como alocar. E o FLOA é um UCT. Às vezes a pessoa tem um baita de um preconceito. Apesar de ele alocar em treasuries, em floating rates americanas, ele também, né? Ele é um UCT, ele não é um negociado na NYSE. Quando a NYSE puxou o FLOA, puxou o FLOT, né? Ele mudou o ticker, foi para FLOT e distribui. Aí, pô, um brasileiro investir num título de renda fixa pós-fixado com dividendos, a gente vai tomar pancada de tributação, né? O imposto é ruim, né? Cara, enfim, é isso aí. Fica caro, né? Mas eu entendi o teu ponto e até queria fazer um comentário sobre isso, né? Pra quem não entendeu, mas já deixou o like, se inscrever no canal, tem que falar essas coisas, senão o pessoal esquece, cara. Cara, se você é muito bom youtuber, cara, eu já teria esquecido várias vezes. Tem que melhorar ainda, tem que melhorar. Eu sou bom em investimentos, marketing eu sou meio ruim ainda. Mas cara, isso aí é uma coisa interessante. O pessoal pede muitas vezes nos meus comentários, Anthony, pede pra tal gestora fazer tal ETF, pede pra tal coisa fazer não sei o quê. E eu peço, tá? Galera, eu peço mesmo. É claro que eu não sou o mestre supremo que eles ouvem e só fazem, né? Eles fazem um estudo de mercado. Mas muitos ETFs e muitos produtos que seriam legais a gente ter, não necessariamente vai ter demanda. As pessoas gostam de teses da vez. Isso é um fato. Tô te falando um fato. Posso falar porque eu sou do ramo. Tá ligado? Porque assim, por exemplo, vou falar pra vocês um dos bastidores aqui, né? O Bruno Stein da Galápagos. O Bruno Stein é um cara que eu conheci numa ligação dessa, que não foi gravado, mas depois ele veio pro podcast. Eu vou encontrar com o Bruno em setembro. E ele falou assim, a gente tá vindo com essa proposta de ETF, eu nem conhecia Galápagos direito, não conhecia ele. Ele falou, a gente vai lançar um ETF, o GXUS11, que é o VXUS, né? É o mundo todo sem Estados Unidos. Eu falei, caramba,
alguém vai lançar isso. Eu falei, mano, esse é o ETF do ano. Isso ele lançou ano passado, né? Foi quando eu conheci ele, eu falei, cara, esse é o ETF do ano, porque era a grande oportunidade de inovação que ninguém fez. E eles fizeram. Achei nota 10 porque é uma coisa nova. Né? Não adianta lançar mais um ETF de S&P. Chega de S&P. Todo mundo já lançou um de S&P. Ninguém mais aguenta. Agora eu vou lançar o meu Ninguém lança S&P equal weight, mas tudo bem, não vou cortar mais. Não, tudo bem, vai, mas esse aí é novidade, né? Não é o S&P de sempre, entendeu? Então, assim, nós precisamos de mas lançaram o equal weight? Não, ainda não, mas é uma coisa que poderia ter, né? Sim, é uma coisa nova, né? Que não é mais do mesmo, né? Sim. Mas, cara, essa dor que tu tens de trazer, pô, esse produto poderia existir ou outro, né? Tem um que a gente, que também o pessoal sempre comenta e pede, né? A gente sempre fala, mas ainda não lançaram, que é o VEA, né? Só países desenvolvidos. Só países desenvolvidos, acho que sem Estados Unidos. Tem duas opções diferentes que o pessoal sempre pede. Né? Moral da história. Às vezes são teses que fazem muito sentido pra gente que é de mercado, pra quem quer carregar pro longo prazo, mas é uma tese que não vende. E aí a gestora não consegue lançar. Porque se o fundo não engrena, não dá payback, né? Isso é até legal para explicar pro pessoal que ficou até aqui, né? Galera, quando um fundo sai, um ETF novo sai, ele geralmente sai com 5 milhões de PL. Isso aí é um bastidor do mercado, hein? Isso aqui vai virar um corte. Quando ele sai, geralmente sai com 5 milhões de PL. Geralmente, tá? Depende de um monte de coisa, mas geralmente. Esse é o chamado seed money. É o seed de semente, de início ali, né? Sim. E com o passar do tempo, o fundo tem que crescer, patrimônio líquido, as pessoas têm que investir no ETF para dar retorno, né? Senão, se o fundo não cresce, a gestora não ganha dinheiro e dá prejuízo, entendeu? O número que eu escutei de algumas gestoras diferentes, isso varia pra caramba de market maker, de custos de gestão, do tipo de mercado, de spread, mas é que até 20 milhões o fundo dá prejuízo. Depois dos 20 ele dá um break-even e depois é lucro, entendeu? Então as pessoas às vezes, produto enchendo as gestoras de dinheiro e tal. Cara, não é assim. Tem vários fundos. Na real, acho que em todas as gestoras tem fundos que dão prejuízo. Mas, cara, aqueles grandes cobrem o prejuízo dos menores. Né? Sim, e aí, muitas vezes, as perguntas que as gestoras se fazem é, cara, será que essa sugestão realmente vai dar payback para mim? Porque é um problema, né? Para quem tem empresa, sabe, não vou ficar lançando um produto que me dá prejuízo. Não dá. Você aloca pessoas, recursos, custos, marketing maker, bolsa, estrutura, câmbio, às vezes, né, se é ligado ao exterior. Então, a gestora sempre se pergunta isso, né? Pô, será que um ETF de computação quântica, teve um cara que comentou num vídeo meu semana passada, pede para Investor fazer um de computação quântica. O cara pediu lá, eu vou mandar, mas né, se eles vão fazer ou não, não sei, aí é com eles. Global X no máximo, mas porque pegou um BDR de um negócio que já tinha, né? Sim, sim. E a gestora se faz essa pergunta, né? Então, o Global X, tô até com a caneta deles aqui. Abraço aí pra galera da Global X também. E aí a galera. Gente finíssima. Os caras são gosto muito deles também. A galera do mercado, eu gosto de todo mundo. Cara. Uma das minhas surpresas, mais um bastidor, eu tenho um comentário para fazer parecido com o seu, se eu não esqueceu, eu engancho, se você não tiver mais nada, senão você me corta, depois eu volto. Lenha, pode falar. Mas, poxa vida, cara, só porque eu falei que eu tinha um gancho, já esqueci. Vamos voltar, então. Não, fica tranquilo. Comentário de bastidor. Vai. 2 eu tenho. Um dos melhores ETFs para quem é vovô aqui no Brasil e quer fazer alocação tática em IPCA mais 6,5 e IPCA mais 8, só que via a renda variável, isso por estatística, tá? Tem utilidade pública, o TLL11, legal, veio para acumulação, show de bola. Aliás, um dos ETFs que, disclaimer, né, não é recomendação para ninguém, eu tenho e um dos que eu mais aportei por drawdown recentemente, não faz nem 15 pregões aí. Aí, galera, a maior pessoa física do UTLL tá aqui, ó, o maior PF, o maior investidor aqui, ó. Eu gosto muito do TLL. No mínimo uns 20 milhões investidos lá. Isso, sou qualificado. Mas o BTG, via Teva, acho que você conhece o Soli da Teva. Eu não conheço ele, eu ainda não conheço, mas todo mundo fala que ele é o cara. Todo mundo fala muito bem dele. Ele tá por trás do ETF Brasil. Então eu cheguei até ele porque eu queria criar um site igual ao ETF Brasil. Sim. Eu acho que foi o Bruno que passou ele para mim, inclusive. Cara, ontem mesmo, eu liguei para um outro cara que é assessor do seu pai e falou, cara, você tem que conhecer o Soli. Eu não conheço ele ainda, mas eu vou conhecer, com certeza. Gente boa. Trazer pro podcast. Nerds pra caramba. Deve ser igual o Lucas. Ali, se juntar o Sol e o Lucas, cara, acho que eles montam uma Bloomberg dos ETFs aqui no Brasil. Mas, enfim, ele é da Teva, pô, cara, aparentemente fácil. Se você quiser, depois eu conecto você no WhatsApp.
E, cara, eu vasculhando a Teva lá, porque eu falei, eu confio em vocês, tá? Aí eu não conhecia ainda os ETFs, eu entrei no site da Teva e comecei a ver um por um. Aí cheguei num ETF chamado TIRB 11. Para Esse é mim, ele era o polêmico. grande disputa, ele disputava ferro a ferro ali com o TLL11 e o TIRB. Eu sou acionista da Multiplan, eu tenho no Stock Pick a Multiplan. Aí o TIRB, ele, além de utilidade pública, ele engloba também aluguel de shopping. Então tem lá Iguatemi, Sonai e Multiplan. Eu falei, cara, não gosto da Sonai, Iguatemi é uma desgraça na governança, por isso que eu escolhi Multiplan, por causa da governança. Mas num ETF, eu curto ali. Pensando em não alocar IPCA mais, somente via B5P2, via renda fixa, por exemplo, eu quero colocar um IPCA mais via renda variável, porque eu, para alimentar meu ego aqui, pensando comigo, nas minhas classes de ativos, igual você falou aí, que é o mais importante, tal do asset allocation, eu falei, cara, no IPCA mais, eu vou me proteger com o B5P2, que um dos motivos de eu ter comprado, de ser acionista do B5P2, não é porque ele é o melhor, não é porque eu fiquei com, né, na mão por o ETF que estão lançando a rodo, não dá aderência, simplesmente porque tem 30 mil acionistas já no B5P2. Não sei se o mercado é tão grande nos próximos 2 anos para bater 5 mil cotistas um ETF de IPCA+, do Grupo Primo, por exemplo. Vamos supor que foi o mais recente aqui publicado. Então esse medo eu tenho do ETF de ser um produto ótimo no retorno, péssimo na distribuição. O TIRB é um exemplo. Mas você sabe que esse é polêmico, né? Você pegou o exemplo mais polêmico de todos. Acho que você nem Tá sabe. na Assembleia, tá numa treta desgraçada. É Porque isso é caro aí. fechar um ETF. É isso Geralmente aí. o ETF ele abraça outro. Exatamente. Cara, o que eu recebo de comentário aqui, cara, teve gente que me abriu o suporte comigo de WhatsApp, Instagram. Anthony, o que aconteceu? Gente, o BTG tem que dar as respostas. Não é o Anthony, esse fundo não é meu. Mas o fato é, o TIRB, ele tinha uma metodologia interessante. Ele distribuía trimestralmente, a depender do resultado de dividendos, enfim. Aí é uma questão. É isso aí, é isso aí. Enfim. E, cara, tem um cara aqui no canal, Márcio. Grande abraço pro Márcio. Um cara que é muito participativo no canal e no Instagram também. Ele sempre comentou muito do TIRB e tal. E o que acontece? É um fundo que não engrenou. Não pegou cotista, não cresceu o PL. Não sei se é porque faltou marketing do BTG, não sei o que aconteceu, mas tinha uma metodologia interessante, como vários ETFs por aí. Mas agora tá enfrentando a esse, cara, eu acho que ele vai fechar. Eu acho que talvez até já fechou. Eu não acompanho exatamente a novela toda, né? Enfim, mas infelizmente é um produto que não engrenou. E aí muitas vezes é sobre isso, né? Às vezes a gente pode indicar uma boa ideia, mas se o produto não engrena, cara, a gestora vai encerrar o fundo. Ela vai fechar, vai incorporar, vai. O Europa 11 da XP fechou, cara. Foi incorporado pelo ACWI já faz 2 anos, né? Eu já cheguei a recomendar o Europe 11, isso, Europe 11. Eu cheguei a recomendar o Europe. Então, isso em 2020, 2021 ali. E é uma puta ideia boa. Tipo assim, pô, você tinha uma alocação da Europa. É super legal, é super ideia. Pô, você quer comprar só a Europa? Tem. Não tô dizendo que é uma recomendação, daqui a pouco vamos abrir de novo, né? Mas assim, você tem que ter a prateleira, é que nem supermercado. Isso aqui é importante falar. Eu vou começar a falar mais isso. Eu trabalhei em supermercado antes de várias coisas da minha vida. Cara, o supermercado, uma loja grande, isso eu posso falar que eu entendo muito de supermercado, é impressionante. Você não é acionista da Procter & Gamble ou da Unilever? Só se tiver em algum índice, eu não acompanho assim, mas beleza. Cara, o supermercado tem 10, 11, 12, 14 mil SKUs. O que é um SKU? É um produto que está na prateleira. Tem a Coca Zero, tem a Coca normal, tem a Coca Light Lemon. Essa aí é só para quem é das antigas. Mas enfim, aí tem lata, tem 600, tem 200. Cara, tem um montão de produtos. E o mercado financeiro vai ficar cada vez mais assim. E vai ficar cada vez mais assim com ETF, com fundo de gestão ativa, vai ter cada vez mais. Moral da história. Quando você vai no mercado, você geralmente compra as mesmas coisas. Nos investimentos, eu acredito que você vai comprar as mesmas coisas também. Você não fica comprando toda hora coisa nova. De vez em quando você compra uma coisinha diferente. Mas geralmente a tua cesta de compras é a mesma nos investimentos. É a minha metodologia, pelo menos. Senão Sim. você vai ter 150, 200 ativos na carteira e não vai conseguir gerenciar nada. Eu não consigo, pelo menos. Sim. E aí, cara, o trabalho do investidor está sendo cada vez mais escolher bons produtos, entendendo eles, para justamente não ficar comprando as coisas que podem dar dor de cabeça. Então, não tô falando que o Europa 11 lá estava errado, ou então que o TIRB 11 é errado, só tô dizendo assim, cara, se você compra um fundo ETF, você tem que estar disposto para passar por essas coisas. Isso é um fato, não é uma opinião. É simples assim. E aí você vai ter sempre um monte de produtos que você vai ter que saber fazer a seleção deles. É basicamente isso. Eu encaro os investimentos hoje dessa forma, entende? Eu não sei, as pessoas ainda, elas
parece que não encaram dessa forma, mas essa é a realidade, né? Tipo assim, é simples assim. Acho que tem bastante coisa para falar sobre esse tema de prateleira, produtos, mas vou tentar ficar no ETF ali. Se o ETF, pessoal, acho que vai forçar as gestoras. Primeiro que gestora é a nova corretora, em termos de marketing. Sim. Ela vai ter que ser marqueteira, cara. Então, tudo que você viu aí de Genial, de XP, de BTG, das corretoras, tentando abrir conta, a gestora vai tentar fazer você alocar. Ela precisa de publicidade. E o que isso está implicando no mercado? Opinião, tá, Antônio? Eu não tenho estatística, mas é feeling, né? É o sentimento ali. O que isso implica na nossa realidade? A gestora menor e especializada, ela está muito mais cuidadosa, está falando com a gente, criador de conteúdo, está patrocinando, financiando os nossos aportes de vez em quando, porque ela depende disso para pagar as contas. Uma XP, EURP 11, e um BTG, TIRB 11, Lenha, né? Eu sei. cara, o ETF deu certo ou não? Bingo. Sim, sim. Minha segunda experiência foi um ETF chamado LFIN. LFIN investe em letras financeiras. Ele é um pouco mais arriscado que o LFIX da Investo. Uhum. É do BTG, né? O LFIN é do BTG. Isso. Porque o LFIN, ele aloca em bancos menores. Então, você vai ter ali C6, você vai ter os bancos, Banco Inter, todo esse pessoal todo está com as letras financeiras. Banco tem um dos veículos de financiamento entre noites, né? Entre noite e dia, são letras financeiras, que pessoa física é muito chato entrar. É 300, mil, né? é 250 mil, é um filtro pequeno e tem spread. Então você no dedo gordo ali, ou o seu assessor, às vezes não vai ter o capricho de diminuir esse spread. Tanto que paga CDI mais spread. Então você sempre vai estar ali 100,8 do CDI, 100,7. Essas são as letras financeiras. E elas têm prazo acima de 2 anos, o que necessariamente pega aquele imposto mais tranquilinho, lá de 15% para ETF de renda fixa. Bacana. Falei, eu vou investir no LFIN. Entrei no ETF Brasil, vi lá uma porção de cotista, falei, se quebrar, como ela está rendendo CDI mais alguma coisinha, fecha, quando o ETF fecha, o preço de fechamento do dia de liquidação é o que vai cair na sua conta. Eu falei, perdeu, não vou ficar puto. Mas diferentemente do TIRB, a depender do preço de fechamento, não sei qual tá, se o mercado cai, se o mercado cai, você realiza, você fala, puta, realizei o prejuízo, né? Você vai perder dinheiro, sim. E é legal isso, não tem o que você fazer. Você vai perder dinheiro. Claro que é óbvio, isso aí tem que saber que é um risco. Sim. ETF de renda fixa, principalmente pós-fixado, você não vai assim, a tendência de você perder é muito pequena. Aí eu fui, vou alocar no LFIN. Aí, como eu tenho minha conta de ETF, eu tenho na Toro, tá? E eu também tenho um pedaço para gerar garantia na Necton, onde eu trabalhei e falei para você. Aí tô eu na Necton lá. Tô eu com o meu assessor, por quê? Cheguei lá no meu home broker, cliquei, compra negada. LFIN. Porra, que isso? Negado. Aí, de novo, CRAU. Aí eu falei, não tô. Eu tô em uma call longa de Fleury, e na época eu tava ali com alguns lotes de venda de put na Clabin. Falei, cara, não é isso, tá sugando minha garantia. Não é margem, né? Não é margem. Limite excedido. Já comprou 40 milhões hoje, limite excedido. Calma. Porra, até parece, cara. Até parece. Aí eu falei, cara, o que tá acontecendo, né? Será que é o home broker, cara? Será que é a internet? O home broker da Necton do BTG é bacana, cara. Tiozão. Tiozão, eu não uso Pro, eu odeio Profit. Enfim, desculpa, Nelógica, se quiser patrocinar, beleza, não, mas eu não gosto. Parênteses. Cara, você fala muito nome de empresa, eu não falo nenhuma, cara. Nenhuma, mas fica à vontade. Não, fica à vontade. A voz é sua, não, tranquilo. Eu não falo nada, mas é uma... Não tem risco pra você. É uma decisão minha, mas fica à vontade, cara. O convidado tá livre, manda bala aí. Não, beleza. Tô me torrando só ao vivo aqui, mas tudo bem. Eu falo porque, sei lá, é intuitivo. Tudo certo, mano. Tô eu na Necton lá, mexendo meus pauzinhos, tentando perguntar. Vai lá, vem cá, aparece um capatal lá e fala assim, Brunão, é o seguinte, cara, esse ETF é CETIPado. Eu falei, o quê? Fala CETIP? Não, ele é CETIPado porque ele não está aberto ao público, no dia pelo menos, ele não está aberto ao público, você tem que ter ali algumas, uma regulamentação específica, um pedido específico, para você alocar,
e não há possibilidade de liquidação quando bem entende. Tem lá algumas janelas como se fosse um fundo ativo. Eu falei, não, eu nem sabia o que era ser tipado. Cara, eu sei o que é ser tipado, mas É, quem que te falou isso? foi Uma pessoa um da. assessor, uma pessoa do back office ali da NEC. Então eu falei, caçamba, tá. Aí minha segunda opção é o NFLA da Nubank Aham. ou o LFix da Investo. Aí eu cheguei, acho que pro Bruno ou pro Renato da Buena Vista. Falei, Renatão, você conhece alguém da Investo, cara? Tô querendo investir nesse produto. Aconteceu isso, aquilo e outro. Eu não consigo alocar, vou investir da Investo, mas eu quero entender ali o que S1 e S2 tem de grande diferença, porque é uma metodologia diferente de um ETF para o outro. O LFix rende menos porque ele é mais conservador. Então eu falei, tá, eu aceito investir, mas vamos lá, encher o saco e tentar perguntar e ir um pouco além. O porquê que o LFix temos 25% de tributação e o LFIN é 15% de tributação no ganho de capital? Porra. Eu entrei em contato, o Renatão me passou, me conectou com a Investo, e o rapaz falou, Brunão, é uma linha cinzenta essa de 15%, tá? A indústria está navegando bem, por enquanto não tem nenhum lobista lá em Brasília enchendo o saco. Então, a gente vai seguir lá com 90% CDI e 10% PCA, vamos seguir nessa linha aí dos Smart Selic, e nas letras financeiras, a nossa carteira aqui do LFix é S1, e S1 necessariamente não, em tese, as letras financeiras são mais longas ainda, podendo ir para 3, acho que até 5 anos, letras financeiras vão, por quê? São instituições maiores. Então, o mercado ele tem mais facilidade e confiança, logo, as instituições maiores podem alongar o vencimento das dívidas. Enquanto o LFIN, que investe no S1, S2, S3, S4, pega lá instituições menores, com vencimentos menores, e é 15%. Sim, eu sei. Ele não soube me explicar, Não, eu tô não ligado. soube. Se você souber, eu vou escutar você. Eu acabei alocando mesmo assim, tá? Minha carteira tá lá, o LFix, aloquei, mas eu não consegui, tipo Sherlock Holmes, entender o porquê que nas letras financeiras, com duration, né, com vencimento de 2 anos ou mais, eu ainda vou pagar 25%, e o detalhe, né, a depender da corretora, às vezes aí é mais cinzento ainda, né? Já vem na fonte ali especificados 25, às vezes não é 25, é 15. Então ele terminou a conversa dizendo, olha cara, você pode vender no futuro o nosso LFix para alocar em algum ativo que você queira aí e pagar 15% somente. Eu não vou assegurar a você que é 25% hoje. A gente está falando, está se conectando aqui com creio eu, CVM talvez, CVM, para puxar, enquadrar a gente com 15%, mas eu não garanto, cara, que você vai pagar os 25%, que hoje é o que a gente tem ouvido. Tá? Geralmente a gestora é aquela que vai falar para você o quanto de imposto é pago naquele ETF específico. A informação, o LFIN, apesar de usar letras de bancos mais qualificados e até com uma duration dentro de 2 anos ou mais, é 25%. Então tem esse bastidor setipado e LFix e não LFIN. Porém, como eu compartilhei isso no clube do ETF, teve alguns comentários ali que falou, Bruno, aloquei no LFIN, cara, eu consegui. Eu também conheço pessoas que conseguiram. Eu acho legal que tu fala Eu o nome consegui. das pessoas, o nome das empresas. Eu quero ser que nem tu quando eu crescer, cara. Mas aí Não. é só pra quem tem os contatos mesmo, né? Mas, cara, vamos lá. Eu tenho 2 comentários pra fazer importantes, né? Eu já ouvi boatos de que a CVM validou que é 15% mesmo, mas como eu não tenho essa informação 100%, eu não vou cravar aqui. Certo. Uhum. A gente tem uma responsabilidade social com as informações. Então, Fiduciária, então vou dizer que eu ouvi um boato. Mas eu vou te dizer uma outra coisa que eu também escutei de um cara que é de uma instituição muito grande, que eles fizeram todo um estudo, ligaram para a Receita Federal, falou Tá. assim, seguinte, a gente precisa saber, porque a gente trabalha nessa grande instituição de um renome muito grande, que todo mundo conhece, e a Receita também conhece, e a gente só precisa de uma garantia para entender qual que é a regulação, para a gente divulgar e ver se vai fazer os produtos, blá blá blá, bibibi, blá blá blá. A Receita Sim. não soube explicar também. Então, assim, cara, a área cinzenta, o cinzento é pouco, entendeu? É tipo assim, é o Brasil, é sobre isso, entende? E sobre isso, eu vou fazer um comentário bem legal aqui, sobre a questão do recolhimento da renda fixa, dos impostos dos ETFs de renda fixa.
Sim. Tem um inscrito no meu canal, não sei se ele vai comentar nesse vídeo, se ele vai ver até aqui, né? Pouca gente ficou até aqui no final, né? Tamo junto, galera. Obrigado pela audiência. É. Mas tem um cara que ele sempre comenta assim, pô, no ETF de renda fixa, estão descontando imposto de renda, os 15%, por exemplo, de alguns que a regulação não é cinzenta. Estão fazendo que nem o FIFO, né? First in, first out. Então, aquele que você vende, você está pegando o primeiro que você comprou, teoricamente prejudicando os juros compostos. Cenários e cenários também, não sei se prejudica tanto assim, mas tudo bem. E ele afirmou categoricamente que é certeza, que ligou para B3, que ligou para todo mundo e tem certeza. Eu tenho um e-mail do BTG falando que eles pegam o preço médio dos ETFs, entendeu? Então, assim, na minha cabeça, o mais lógico é pegar preço médio. Por quê? Porque negociado em bolsa, você vai fazer a média, você vai tirar ali o desconto da média. De preferência, tirar o primeiro, que é o mais recente. A compra mais recente, se você for vender, pega aquela, porque o imposto de renda é sempre o mesmo, e aí você deixa os juros compostos de uma compra de 20 anos atrás rendendo mais. Na minha cabeça, o mais lógico é isso, porque é bom para o investidor. Claro que eu penso no que é bom para mim, né? Enfim, como todo mundo, né? Então, moral da história. Existem áreas cinzentas de algumas coisas, existem limbos de outras, mas, no geral, ainda é a solução mais eficiente. Eu tenho essa conclusão muito clara na minha cabeça e eu não sei a lavagem cerebral que vai precisar ser feita no brasileiro para tirar a atual e para fazer eles entenderem, entendeu? Não vou ser eu que vou fazer, mas é um movimento. Entende? Sim. Tipo assim, bom, vou falar. Não, desculpa, Antônio. Você quer finalizar? Eu espero, porque o que eu vou comentar é sobre o evento que a gente participou. O resumo do resumo eu entendi as tuas histórias, achei muito interessante. Eu nunca tinha ouvido essa de que o LFIN, ele é ser tipado, isso é uma coisa que eu nunca ouvi, é a primeira vez que eu tô ouvindo, inclusive aqui. Inclusive, deixo aqui o espaço aberto pra galera do BTG vir aqui também pro podcast, né? Eu já fiz algumas críticas pro site deles, fiz pra XP também, fiz pro Bradesco também. O Bradesco eu já fiz o podcast, XP eu tô marcando pra semana que vem. O Bradesco cara, eu volto pro momento Java, né? Não, mas o Bradesco é difícil mesmo. Um abraço lá pro Cleiton, pra galera da Bradesco Asset, que me receberam lá em São Paulo, eles estão melhorando e eu deixei o espaço aberto. Quando eles refizerem o site, eu faço questão de dar o espaço aqui, porque eu faço as críticas, mas eu abro espaço. Agora, o ponto que eu tô falando é o seguinte, cara, essa parte do limbo aí nunca ouvi falar, questão de ser tipado, inclusive quero muito que isso seja esclarecido depois, fiquei bem curioso. E assim, para as pessoas muitas vezes que estão receosas, Anthony, mas tem uma área cinzenta. Então, cara, tem uma área cinzenta em alguns pequenos pontos. No geral, meu ponto é esse, no geral, tem produtos e metodologias específicas que está claramente validado que a tributação é essa, o método é esse e as vantagens são essas. E aí, somando tudo isso, para mim está muito claro que é o investimento mais eficiente em termos de renda fixa, né? Risco, retorno e tal, que as pessoas devem fazer. É o que mais faz sentido. É só isso que eu tinha para falar mesmo, tá? Tá? Não, eu ia comentar que o meu complemento, eu acabei cortando você, peço perdão, é que no evento que a gente se conheceu pessoalmente, que a gente foi lá na B3, o evento sobre ETFs, os gringos que estavam lá, gringos experientes, Goldman Sachs e por aí vai, também estavam com um representante da CVM. Não sei se tinha representante da própria Bolsa, própria B3 ali, mas no mesmo púlpito ali, todos estavam falando. E os gringos elogiando muito a sinergia da indústria para com o regulador, coisa que nos Estados Unidos demorou, eles começaram bem antes, década de 90, 80, 90, Spider, por aí vai, e o boom deles não faz uma década, talvez uma década e alguns anos, uns 12, 13 anos. O Brasil sempre com um delay, né, técnico ali, clássico, a gente está tendo o nosso boom agora. Primeiro renda fixa, é o boom, e depois renda variável. O que eu espero? Então, primeiro, eu acho que você está correto. Quer dizer, eu acredito na sua tese de que é o instrumento mais eficiente para o alocador comum, né, nós, pessoas físicas, sardinhas, alocarmos, principalmente numa estratégia dollar cost average, você comprar todo mês, ou mesmo que for um único aporte, você ter ali um pouco mais de consciência e o passado representar melhor o que potencial tem de retorno, principalmente se for renda variável, é o ETF. O que eu acho que vai acontecer, tá? Eu acho que vai ter a indústria da gestão ativa, diferentemente da gringa, tá? Ela muito provavelmente aqui no Brasil, ela não vai, entre aspas, morrer sem atirar. Então a gente já vê os fundos ativos falando assim, olha, não quero colocar a minha carteira à amostra de 6 em 6 meses, ou de 6 em 6 meses, eu quero uma vez por ano.
Então eles já começam a querem mais privacidade para alocação. Muito provavelmente, eu não sei como funciona no fundo ativo, mas se fundo ativo não tiver diferimento de imposto para ganho de capital em rotação de carteira ou para recebimento de cupom em renda fixa, vai ter um lobby da Faria Lima ativa em Brasília, ou CVM, seja lá o que for, para dizer, cara, vocês vão me fuzilar. E fundo ativo, principalmente de renda fixa, Bradescão, Itaú principalmente, é o gigante. É gigante. Então, a indústria de ETF para o Itaú, apesar de ser ETF de renda fixa, uma das indústrias mais populares do Brasil, com 30 mil cotistas no caso do B5P2, mesmo com nome tísico desse, pegou. Nome horrível, né? Nome muito difícil. É horrível. Horrível. Eu entendo o nome, mas não é nada popular, né? É muito ruim. Não, mas eu entendo o nome, é porque é o nome do índice, né? IMA B5P2. Isso. Mas assim, as pessoas não entendem isso, cara. Não. O IMA B11 até que pegou bem, é mais bacana o IMA B11. Agora, B5P2 fica até difícil, são tantos números ali. Mas, enfim, a indústria de gestão ativa de renda fixa tem muito afortunado aí que o Bradescão, o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, enfim, está sentado ali, alocando ativamente, cobrando, come cotas é governo, mas tem ali performance, seja lá o que for, e está muito bem, obrigado, cara. Boa parte dos lucros dos bancos que nós, stock pickers, aí quem é stock picker, ou quem é analista, fala assim, não, o Brasil, pós-hiperinflação da década de 90, teve uma consolidação no setor bancário financeiro, só sobreviveu o monstro, e de fato só sobreviveu o monstro, assim como na Argentina, se de repente acontecer ali uma retomada do controle da inflação, os bancos que sobreviverem lá vão ser bancos monstros, então de olho no setor financeiro da Argentina, no que hoje nós vivemos aqui de ROIs de 20% vira e mexe, 15%, Basileias de 17%, 18%, 20%, que no mundo inteiro não acontece, na Argentina pode acontecer devido a uma consolidação, porque a crise foi tamanha, que os fracos e os médios e até bons foram ali excluídos, né? Morreram, ficaram só os bons. Mas enfim, essa indústria só tem esses fundamentos maravilhosos porque eles dominam, eles têm lobbies gigantescos e eles conseguem cobrar 300% do rotativo, isso, aquele outro, e também as taxas sobre grandes fortunas, que o BTG começou a incomodar 2020 para frente, que talvez aí um banco ABC, que outro BR Partners e tal, começou a pegar um pouquinho desse mercado, e no caso de renda fixa, onde estão as grandes fortunas, boa parte da fortuna é ainda em fundos ativos. Tá? Pouca parte está indexada aí. VGBL indexada, acho que não é a maior parte. Não. Aqui no Brasil, a indústria ativa é 9 tri e ETFs é 130 bi. Então 130 bi. É ridículo o gap, né? É tipo assim, é ridículo. Então, não é interesse quando você entrar a Itaú Asset, ela quer ser lucrativa e tal, mas não tanto quanto a ativa. Então, assim. O Bruno fala tudo, né? É absurdo. O cara simplesmente fala. Mas assim, para pessoa física, eu vou traduzir aqui, né? Para quem tá aqui até o final, a gente tá já se encaminhando para o encerramento, mas o que o Bruno tá falando existe um conflito de interesses interno nas instituições, independente do nome delas. Porque a indústria ativa gera muito mais dinheiro, receita, do que o ETF. É isso que ele tá falando. E eu sei disso, eu concordo totalmente com isso, e esse é mais um grande argumento para as pessoas saírem dos fundos convencionais ativos e migrarem a carteira para ETF. Ou então, para quem não tem tanta prática, tanta inteligência quanto eu também não tenho, não fazer stock picking e ir para ETF. Eu acho que é o caminho mais saudável para 95% das pessoas, a não ser o Bruno, que tem inteligência suficiente. Não, mas agora, já que a gente está chegando no fim... Eu adoro jogar um balde de água fria, muito bom. Não, a minha... Já para não vender também o peixe errado, né? Também eu estou criticando, mas o que eu faço? Pessoal, hoje eu tenho ali 80-20, stock picking e ETFs, 70-30, porque eu estou aportando bastante agora, estou migrando minha renda fixa para ETF. Tem ainda alguns títulos ali com duration pequena que eu estou otimista com o Brasil, então estou fazendo marcação ao mercado em pré-fixado, e esse pré-fixado tem boa parte ainda, não é no IRFM, não é no 3 pré-11, é ainda em títulos pré, então uma hora esse cara vai vencer. Acho que até 2029 eu vou ter minha carteira de renda fixa totalmente em ETFs, mas eu vou migrar
com dinheiro novo, coisa de, Anthony, 90-10, Sim, 85-15. sim. E os 15 e os 10, aí sim vem a oportunidade, que é o trading, que é o stock picking, que é o mercado de opções, porque a indústria de ETF ainda não me dá esse produto, eu só tenho o BOVA e o Small 11 para vender opções. Então eu gosto muito dessa renda sintética, acho que vai ser um sucesso quando o Divo 11 me der essa oportunidade de vender put, por exemplo, e de vender call. Eu vou utilizar só estatísticas, indicadores ridículos, como abertura em relação ao distanciamento, em relação à média de 200, abertura do ano, quanto está subindo, quanto está caindo, para vender put, vender call. Eu sou um rato disso, porque crio conteúdo todo santo dia estou olhando ali para o mercado. Mas é muito mais estatístico do que gênio. Então, eu não me considero gênio, é um pé gigantesco no saco você, por exemplo, acertar um stock picking como eu acertei em Aura Minerals ou em Porto Seguro, que decolou ambos. Só que Porto acompanhou o resultado, Aura não. O que você faz quando uma empresa decola na sua carteira? O psicológico de você ser dono de um ativo. Quando ele sobe muito, você fica com todo o ego e você não sabe muito bem o que fazer. Vender dá tanto trabalho quanto ter a coragem de comprar. Então, a parte psicológica no ETF é uma frase muito importante que não vende, mas que você falou. Você vai querer ali subir pouco, mas subir sempre. Os drawdowns serem estatisticamente conhecidos por você, para você fazer um market timing, caso tenha um ETF de oportunidade, um pós-B11, você muda para um IVVB, ou seja lá qual for, base neutra, que você é um VWRA ou um Word 11. Acho que no máximo a arte nossa de analista técnico, caso queira colocar para trabalhar o seu conhecimento, é essa migração de ETF de reserva de oportunidade, ou renda fixa, renda variável, entre classes, você acompanhar o retorno dos últimos 5 anos, dos últimos 3 anos, 2 anos, 1 ano, year to date, e de acordo com essa informação, você calibrar os seus aportes. De acordo com o drawdown, você calibrar o seu aporte específico daquele mês. De acordo com o distanciamento da média de 200, abertura, preço em relação à abertura do ano, aí você vem para o meu mundo se você quiser, mas assim, não precisa. Acho que só drawdown, a volatilidade ali, você já vai estar muito bem, obrigado, e uma noção dos retornos. Eu estou olhando para minha carteira aqui, eu começo lá com o retorno de todos os tempos, performance de 5 anos, performance de 3, de 1, year to date, 3 meses, 1 mês, 1 semana. Bom, eu tenho todos os meus ativos ali, o DNA dos caras todos, e quando eu clico no gráfico, eu sei, vol, drawdown histórico, estatístico, médio, distanciamento de média, são as coisas que eu utilizo. Você ter essa noção vai fazer muita diferença para sua aposentadoria? Não. Você quer alimentar uma Aura 33, e eu falei da Porto Seguro, que foram os meus sucessos, mas eu não falei da Qualicorp, que vai para zero. Eu tô lá. Eu quarentenei ela em A 2023, galera sempre fala do sucesso, zero. mas não fala das Isso, tragédias, né? zero. A Qualicorp está cielando, sabe, cielo? Saiu lá de 20% de margem, 15, 10, e o BB comprou, o Bradescão comprou, exerceram lá o Golden Share, etc., fechou capital. A Qualicorp, ninguém quer comprar, nem Redditor tentou ali um tequinho, já viu que não é muito bacana. Então, errei 100% do meu capital, pode evaporar na Qualicorp. A Aura me deu 500, a Porto Seguro me deu 300, sei lá quantos a Porto Seguro me deu. O risco é sempre 100, o retorno tem que ser de stock picking, pelo menos 200. É Pelo isso. menos 200. Não, mais Mas esse trabalho é um pé no saco. Se você está na economia real, você tem que valorizar o conhecimento na sua profissão. E aí volta naquele assunto do início, desculpa me alongar, claro. que é que a nossa geração é meio Nutella, porque a economia financeira rendeu mais do que o trabalho real. E não é o capitalismo saudável, não é assim, cara. Você tem que crescer empreendendo. Sim. Salário, seja renda, seja lá o que for, tá? PJ ou CLT, seja lá o que for, cara. É ali que tem que estar a sua motivação para ser criativo, para tomar risco, fazer um hedgezinho ali, alguma coisa. Na alocação financeira, na aplicação financeira, pragmatismo. Qual é o melhor produto que viabiliza você ser pragmático, fácil de gerir? ETF. É isso que eu penso, cara. É bem isso que eu penso, concordo pra caramba. Não se desculpe por interromper ou se alongar, o podcast aqui é pra isso, espaço aberto. A galera pode comentar se quiser a parte 2, a gente pode marcar pra fazer uma continuação desse papo. Eu gostei demais.
E eu também vejo os ETFs como uma coisa muito mais sustentável pra galera, né? E lembrando muito, cara, assim, se a pessoa tá até aqui no final, ela gosta ou muito de você, de mim, né? De novo, galera, obrigado pela audiência. Mas os maiores alocadores de ETFs são os fundos ativos. Então, o grande gestor de fundo, ele é o cara que mais compra ETF, entende? Principalmente em termos globais. Para ele é muito prático. E aí as pessoas podem usar essa informação como elas quiserem. Brunão, quero agradecer demais aqui por essa presença. Né? De novo, deixar o espaço super aberto pra gente fazer a parte 2. Se a galera quiser, eu deixo na mão do pessoal aqui dos comentários, tá? O espaço está aberto. E eu fico muito feliz de novo de ter te recebido aqui, ter trocado essa ideia, ter batido esse papo, que foi muito legal. E também, né, entender um pouco da tua cabeça como investidor profissional, como analista que você é. E também conhecer bastante do teu trabalho, que eu admiro pra caramba, cara. De novo, muitíssimo obrigado e fico muito feliz com a tua presença, cara. Antony, é recíproco, cara. Até aproveita aqui a oportunidade. Qualquer novidade que você tiver aí no canal, das suas aventuras aí como empreendedor também, que eu sei que você é muito, manda para mim, porque, pô, o tempo voa, né? O tempo tá passando cada vez mais rápido. Então, sempre que você tiver uma novidade do seu canal, do seu trampo, podcast e afins, eu já sou inscrito aqui no seu canal, tenho lá a notificação, mas às vezes como bola. Então, sempre manda lá no WhatsApp qualquer novidade e, pô, precisando aí bater um papo, cornetar, falar nome de empresa, manda um salve. A gente conversa. O cara acordou falando, hoje não tem nenhum inimigo, eu vou arranjar vários. Nossa senhora, poxa. Não, brincadeira essa parte. Baixa na madeira. Não, show demais. Né? Galera, tem algum vídeo recomendado aqui no canto, provavelmente o episódio anterior. Muito obrigado pela sua inscrição, seu like. Lembre sempre que investir certo resulta capital. Valeu, pessoal. Abraço.